Amém? Vamos ler a palavra de Deus que está em Efésios, vamos ler aqui. Se você quiser acompanhar por aqui também, é fácil, né? Os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, às vezes reclamam dizendo que eu não digo qual é o versículo. E o capítulo, vou falar agora, olha, Efésios, capítulo 4, versículo 15, né? Efésios 4,15 diz o seguinte, né? O que está na minha Bíblia aqui é o que está lá dizendo o seguinte: antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Vamos ler de novo? Digam, leiam vocês agora, vamos lá. Antes, amém. Podemos assentar. Louvado seja Deus. Vamos falar um pouquinho aqui sobre crescimento. Amém? Uma das coisas que Deus quer que você, que eu, que nós venhamos crescer. E quando fala em crescimento, a Bíblia, ela não fala de um crescimento físico, que você vai ficar mais forte, vai ficar mais alto, mas ela fala de um crescimento como um todo, que tem, na verdade, uma conotação totalmente espiritual, mostrando então que nesse crescimento que você se permite diante de Deus, você começa a entrar em determinadas fases espirituais que você vai simplesmente estreitando a sua aproximação de Deus. É aquela fase que você começa a conhecer Deus e você procura se aprimorar para saber um pouco mais sobre Ele, e a Bíblia diz que você sai do estado de criança espiritual para se tornar uma pessoa adulta espiritualmente falando, preparada realmente para poder viver a vida cristã nas situações mais adversas que você possa viver. E esse crescimento é fundamental, porque quando há esse crescimento você está preparado para qualquer situação. Eu digo isso para vocês porque a vida cristã, a nossa vida cristã, ela vive constantemente debaixo de ataque. E um dos ataques malignos é exatamente o objetivo de tentar tirar você do foco, fazer com que você desista. Porque o inimigo, ele não está satisfeito com a fé que você tem e com as convicções que você tem. E ele sempre vai bater, criar situações em torno, em nossa volta, para nos decepcionar, para fazer com que você realmente desista, para fazer com que você venha pegar situações e trazer para a sua vida espiritual coisas que na verdade não tem a legalidade de poder chegar na tua vida para poder mudar as tuas convicções. Mas dependendo então do teu crescimento espiritual, você pode se abalar com muitas coisas. Coisas simples podem desanimar você, pode fazer você parar, se você não estiver realmente num processo de crescimento e, acima de tudo, convicto daquilo que você crê e a quem você está servindo. Porque dentro desse processo você é decepcionado pelos homens, é decepcionado por instituição, é decepcionado pelos seres humanos, porque os seres humanos são imperfeitos, têm a natureza imperfeita, e como eles fazem parte, é comum a gente associar Deus com as imperfeições humanas, e quando você tem um amadurecimento suficiente, você sabe a quem você serve. Você sabe que você não serve homens, você sabe que nenhum homem vai ser a referência total para você, nenhum ser humano, mas que você tem como referência e a quem você segue é exatamente Jesus, aquele que você escolheu para ser o seu Senhor e seu Salvador. E isso só é possível quando há crescimento, consciência espiritual de vida com Deus. O apóstolo São Paulo, ele escrevendo na carta aos Efésios, ele disse: crescei em tudo naquele que é o cabeça. Tentando dizer para você que esse seu crescimento é proporcionado pelo fato de você estar seguindo o cabeça, aquela pessoa importante da qual você resolveu servir. Esse é o cabeça de tudo com respeito à sua fé, às suas convicções. E é nele que você tem que se basear em tudo para poder conduzir a sua vida. A vida que você escolheu para andar ao lado de Deus. Mas você para e pensa
Mas como é esse processo de crescimento? Eu digo para vocês que a gente cresce, ou tem que crescer para todos os lados. Você tem que crescer para baixo. Porque se você não crescer para baixo, você não tem sustentação para poder crescer para cima. Um prédio, para poder ser feito, ele tem que ter uma base muito forte. E essa base tem que estar preparada para poder sustentar todo o crescimento que esse prédio vai precisar ter para cima. Uma árvore, para ser muito alta, ela precisa ter uma raiz muito forte e bem profunda para poder suportar o seu processo para cima. Se por acaso acontecer de você não ter esse lastro, você não está preparado para a rajada de vento. Você não está preparado. Eu não estou preparado se eu não tiver alicerce para poder realmente crescer. O Senhor Jesus Cristo, uma certa vez, fez o Sermão do Monte. E quando ele terminou o Sermão do Monte, que foram alguns ensinamentos, começou com as bem-aventuranças, e ele ensinou muita coisa sobre comportamento, sobre atitude, sobre vida com Deus, sobre compromisso com Deus. Ele ensinou sobre muitas coisas. E quando ele terminou, ele disse assim: todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando veio os ventos, quando veio a chuva e os temporais e bateram contra essa casa, ela não caiu, porque ela estava fundamentada na rocha, construída sobre a rocha, disse Jesus. Mas, no entanto, todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, disse Jesus, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E quando veio a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos, essa casa ela não conseguiu ficar de pé, disse Jesus, mas ela caiu e foi grande a sua queda. Diga glória a Deus. Alguém tem uma raquete aí daquelas que queimam? Tem duas aqui que está aqui tempo me chateando aqui. Eu não trouxe a raquete, eu deixei lá em casa. Você tem uma? Quantos tem uma raquete dessa em casa? Ixi, todo mundo, né? Eu já tinha acertado essas duas aqui e tinha melhorado o meu currículo, porque eu acho que eu já bati um bocado delas já. Então, vejam bem, elas estão se descontando em mim agora aqui, né? Elas sabem que lá na minha casa elas não se criam, vieram me pegar aqui porque elas souberam que eu vim desarmado, né? Essa é a questão. Então, Jesus falou exatamente isso, que quem não pratica é que nem uma casa erguida sobre areia, que não tem condições, não tem raiz para poder suportar o vento forte, não tem raiz para poder suportar o crescimento das águas de Jesus. Ele falou que a casa que é feita sobre a areia, que ela cai e é grande a sua queda. Ele falou sobre isso. Então a gente percebe, por exemplo, que o crescimento para baixo é fundamental. E como é que você cresce para baixo? Conhecendo a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Na medida em que você estuda, que você conhece, você se aprofunda no conhecimento. Esse conhecimento vai dando o quê? Sustentação para você. É difícil enganar você. É difícil derrubar você. Porque além de saber quem é que você está servindo, você sabe como é que você serve essa pessoa. Você não está na dependência do conhecimento de ninguém. Você tem o seu conhecimento e tem profundidade nele, que dá para você a certeza de saber o lugar onde você pisa. E o conhecimento da palavra de Deus não deixa você ser enganado, não deixa você ser levado por qualquer vento de doutrina, é o que diz a própria Bíblia. O conhecimento dá para você sustentação, você sabe onde é que você está pisando. E esse crescimento é fundamental para todos nós.
Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer qual é a perfeita vontade de Deus para com a nossa própria vida e termos essa consciência que nós estamos crescendo no cabeça, e o nosso cabeça é Cristo. Não é ninguém, não é alguém que nos manipula ou que nos controla, o que diz que nós temos que fazer, sem nós termos realmente conhecimento base daquilo que na verdade nos orienta pela própria palavra. O conhecimento dá essa raiz, dá esse lastro, faz com que a sua casa seja construída na rocha. E se ela é construída na rocha, ela não cai, ainda que venham tempos difíceis, ainda que venham tempos fortes, ainda que transborde os rios, ela não vai cair. Por quê? Porque através do conhecimento você construiu e sustentou essa casa em uma rocha, e essa rocha se chama Jesus Cristo. Então crescer para baixo é isso. Mas aí você precisa crescer para cima. Porque se você cresce para baixo, você vai ficar uma pessoa que vai ser só letra na sua cabeça. Só letra. Vai ser uma pessoa sempre disposta a estar discutindo até questionando. Aí você precisa crescer para cima, que é fundamental, depois que você tem a raiz, para você não crescer errado. E como é que você cresce errado? Para cima. Você cresce para cima, melhorando a sua vida espiritual com Deus. Diga glória a Deus. Você cria hábitos que são espirituais. Você aprende a orar. Você descobre que precisa orar todo dia. Você começa simplesmente a se dedicar a Deus, e isso vai te dar experiência com Deus. Você não vai ser só letra, mas você vai ter experiências sobrenaturais por conta dessa aproximação de Deus, através da oração, através da dedicação, através do teu devocional diário. Esse devocional diário para a vida da gente é extremamente necessário para o nosso crescimento. É isso que faz você crescer como cristão e tira você da condição de criança espiritual para se tornar uma pessoa gigante na presença de Deus. Mas às vezes essas coisas não estão fazendo parte da vida da gente. Nós falamos que somos cristãos, lemos de tudo, menos a Bíblia. Costumamos ler muitas coisas, mas a Bíblia a gente conhece muito pouco, ou conhecemos quase nada. E quando você não conhece, você vai somente por aquilo que as pessoas estão falando para você, e de repente elas podem estar falando coisas que não está fundamentado aqui, e você começa a pegar direções erradas. Ler a Bíblia é fundamental. Ler a Bíblia é importante para você adquirir a sua gama de conhecimento. Aí você vai e começa a ter a sua vida de dedicação, o seu devocional, se dedicar a Deus através da oração. Como é isso, gente? Todo mundo que está aqui saiba que você tem que orar a Deus todo dia. Você precisa disso. Como é, pastor? Eu tenho que orar 1 hora. Você só tem que falar com Deus. Eu digo isso para vocês porque tem pessoas que não se acham aptas para oração, porque na cabeça deles a única oração que serve para Deus é a oração que ele faz 1 hora de joelho, porque alguém disse lá para ele que a oração poderosa é aquela que ora muito, porque a irmã fulana de tal é espiritual, porque ela passa horas e horas orando. Não é isso não. Cada pessoa tem o seu limite, cada pessoa tem o seu tempo. Você pode falar 5 minutos com Deus, mas se for de coração aquilo que você está falando, chegar e agradecer, meu Deus, olha, eu te agradeço pelo dia que terminou hoje, eu vou dormir, te dou graças porque eu passei minhas lutas, mas eu estou aqui superando elas. Quando eu acordar de manhã, agradecer porque você acordou, porque tem muita gente que não vai abrir os olhos no dia seguinte, mas você abriu os seus olhos. Aprenda a ser grato, agradecer porque você está vivo, agradecer porque você tem a sua rotina que te sustenta, que te ajuda
agradecer pelas coisas que você tem conquistado, agradecer a Deus e pedir direcionamento. Às vezes as coisas dão errado para nós, porque a gente só vai pedir direcionamento para Deus depois que tomamos as nossas decisões por nós mesmos, de uma forma sem consultar, e às vezes o problema chega e nós temos que pedir ajuda para Ele, para poder consertar aquilo que saiu do controle, alguma coisa que você poderia viver debaixo do direcionamento dEle, se você aprendesse todos os dias pedir esse direcionamento. Isso é crescer para cima. É quando você se sente na dependência de Deus para tudo. Sente a dependência da proteção dEle, sente a dependência do livramento dEle, e pede isso para Ele. E pede para conhecer mais, para revelar coisas a você, para fazer com que você tenha um entendimento melhor. Tudo isso vai ajudar você a crescer para cima. E quando você começa a crescer para cima, na medida que você cresce, você começa a ter experiências sobrenaturais com Deus, como resultado desse crescimento para cima. E essas coisas acontecem por esses meios. Não tem uma outra forma de você experimentar esse crescimento. Da maneira como Paulo falou, para você crescer em tudo naquele que é o cabeça, é necessário então fazer essas coisas que eu estou falando para você começar a ter experiência sobrenatural e real com Deus. Senão você não tem. Você vai ter uma vida sem uma experiência de algo que mostre para você: olha, Deus está agindo na minha vida, porque eu tive essa experiência sobrenatural. Então isso é proporcionado na medida em que você cresce para cima. Mas a Bíblia diz também que você tem que crescer para os lados. Diga glória a Deus. Você cresce para baixo primeiro, depois você cresce para cima, mas você tem que crescer para os lados. Como é que você cresce para o lado? No relacionamento com as pessoas. Tem gente que é muito bom em ir para cima, é muito bom em ir para baixo. Tem uns que só conseguem ir para cima não tem experiência nenhuma. Tem uns que só crescem para cima, e quando o sujeito só cresce para cima e não tem conhecimento, ele vive tombando e tendo que voltar, vive tombando e tendo que voltar, porque ele não cria raiz. Ele só tem experiência sobrenatural, mas não tem raiz, nunca se firma, sempre está tombando. E tem uns que não crescem para o lado, porque às vezes tem conhecimento da palavra de Deus, tem vida com Deus, mas é difícil no trato, é difícil no relacionamento. São aquelas pessoas espinhosas, complicadas, difíceis, que não se entendem com ninguém, que não se relacionam bem com ninguém. Às vezes conhece a Bíblia, vive em oração, mas é briguento, briga com todo mundo. E a sua dificuldade para crescer no horizontal é tão séria, que as pessoas que convivem com ele não conseguem entender, não conseguem associar a vida de conhecimento, a vida de oração, com uma dificuldade tremenda para se relacionar. E você percebe isso às vezes. Tem gente difícil, tem gente que não se dá com ninguém, tem gente que tem o seu relacionamento com prazo de validade. Tem um tempo para tudo acabar, para a amizade acabar, para tudo ficar destruído. Parece que ele não consegue ter relacionamento duradouro de amizade. Tudo tem prazo de validade, porque tem dificuldade para conviver com pessoas, tem dificuldade para se relacionar, não consegue ser pessoas fáceis para poder ter boas convivências, ter bons relacionamentos, às vezes pela maneira como age, pela intolerância, pela desconfiança, pelo comportamento áspero, grosseiro, agressivo, que atrapalha totalmente a convivência com qualquer pessoa, a ponto de ninguém conviver com essa pessoa, todo mundo começa a se distanciar, e esse processo de crescimento na horizontal, na vida da pessoa, nunca acontece, porque para poder acontecer, ele tem que passar por um processo de mudança real, de transformação, de mudar uma série de coisas da sua maneira de agir, no seu comportamento, para poder ser possível alguém poder conviver com ele. Isso é complicado.
Porque geralmente, quem consegue crescer para os lados é gente boa. É fácil, ou de fácil convivência. A Bíblia diz, por exemplo, que uma pessoa que era desse jeito, boa na horizontal, era o José. O José do Egito, que era fácil de fazer amizade, de se relacionar bem com as pessoas. E as pessoas que conseguem crescer para os lados, elas modificam ambientes, elas transformam ambientes, quando elas têm esse crescimento na horizontal. Elas juntam, elas agregam pessoas, elas não têm problema com ninguém, elas não têm sentimento constante de antipatia com determinadas pessoas, porque a falta do crescimento lateral ou horizontal faz com que as pessoas tenham resistência a outras, tenham isolamento a outra pessoa. Já aquele que cresceu no horizontal, ele consegue modificar totalmente a convivência com as pessoas, consegue mudar totalmente e transformar e compreender o outro. Esses dias eu vi um depoimento na internet que eu achei interessantíssimo. Um senhor falando, um rapaz falando, ele era jornalista da Rede Globo, me esqueci o nome dele agora. E ele contou a história de um menino que foi expulso de 3 colégios. Ele ia aos 6 anos de idade, aos 9 anos de idade, ele ia para os colégios e logo ele era expulso. Era colocado para fora dos colégios, os professores entregavam para os pais. E os pais já não sabiam mais o que fazer com ele. E ele começa a contar a história. E um dia levaram ele para um colégio, e quando ele chegou nesse colégio, a professora dele olhou para ele e entendeu ele, e começou a pensar e a observar ele, entendeu ele, e começou a cuidar dele, ele contando. A última vez que ele tinha sido expulso do colégio, ele foi expulso porque o colégio todo ficou procurando ele. Ele saiu de sala de aula, subiu no alto de uma árvore, se escondeu e todo mundo ficou apavorado sem saber onde ele estava, até que conseguiram achar. Nesse dia a aula parou. E a diretora veio e entregou ele para os pais, dizendo que não dava para lidar com ele. Essa professora veio, começou a cuidar dele, isso aí há 50 anos atrás, e começou a perceber as qualidades que ele tinha. E ela percebeu que ele gostava de ler da sala de aula. Começou a pegar ele e fazer ele ler os textos na sala de aula. Ele fazia isso com a maior alegria em ler os textos. Ele começou a ler, ela começou a colocar ele em lugares que ele conseguia se comunicar com os coleguinhas, em que ele falava, em que ele lia. E ele contou que desde o dia que ele foi para o colégio e essa professora começou a cuidar dele, ele deixou de dar trabalho. Ele falou que na época ninguém sabia que ele tinha TDAH. Ela cuidou dele, e quando ele cresceu, ele se tornou jornalista, e ele conta essa história na internet, e diz: pois é, essa criança dessa história que eu estou falando para vocês, sou eu, ele falou. Eu quero agradecer a professora fulana de tal, porque por causa dela que me compreendeu, eu não fui tirado do colégio, mas ela procurou me ajudar de problemas que nem eu sabia que tinha. Ela me compreendeu a ponto então de poder me dar um bom direcionamento, e eu consegui realmente viver a minha vida da melhor maneira possível. Olha, que eu digo para vocês, uma pessoa que tem facilidade no horizontal, ele tem facilidade para compreender as pessoas, por mais problemáticas, por mais difíceis que elas sejam. Quando você cresce na horizontal, você se torna uma bênção na igreja, e você se torna uma bênção na convivência com as pessoas, porque para você ninguém é caso perdido, para você ninguém é uma pessoa que não tem mais jeito. Você, além de estar crescendo horizontalmente, como diz a palavra, você cresceu em amor. Isso cria possibilidade de você ter uma preparação espiritual para poder cuidar de pessoas. Diga glória a Deus.
Olha o que diz aqui a Bíblia sobre José, que ele era um ramo frutífero. Olha aqui. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Diga glória a Deus. Ele era apoiado na lateral, ele crescia na lateral, exatamente, ou seja, no horizontal, por causa desse crescimento de boa convivência. Vai ler a história dele. Nem dos irmãos dele ele conseguiu ficar com raiva, dos irmãos que venderam ele. Qualquer pessoa teria um sentimento de vingança por conta das coisas que os irmãos fizeram. Mas ele não tinha nenhum sentimento de vingança. A Bíblia diz que ele foi colocado numa prisão no Egito. Ele transformou a prisão na boa amizade, no bom relacionamento. A prisão tornou-se uma prisão modelo, era uma prisão dificílima. Mas a presença dele, quando colocado para administrar o lugar, mudou totalmente o relacionamento entre as pessoas que viviam naquele lugar. Quem consegue crescer no horizontal, ele influencia o ambiente que ele vive. Ele influencia exatamente o lugar onde ele é colocado, exatamente por conta dessa capacidade dos relacionamentos interpessoais. Ele não é difícil, ele não é complicado, ele não se atrapalha na convivência com pessoas. E crescer também é crescer para os lados. Diga glória a Deus. Vamos ver mais alguns versos que eu separei aqui para vocês? Olha isso aqui. Elas não estão ligadas em Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Falando sobre a igreja, que somos nós, que somos um organismo vivo. Mas a Bíblia diz mais alguma coisa também, que uma forma boa de você crescer é você se plantar no lugar certo e se deixar influenciar no lugar onde você é plantado. E a Bíblia diz que um bom lugar para a gente ser plantado é na casa de Deus. Por isso que você vê esse ataque do inimigo para dizer, não precisa ir para a igreja, não precisa se congregar, não precisa. Porque o fato de estar na casa de Deus se processa esse crescimento, diz a Bíblia. Eu já preguei tantas vezes para vocês isso aqui. Olha o que aqui diz. Vê o verso da Almandeu. Os que estão, o quê? Florescerão nos atos do Senhor. Vamos ver o verso todo? Eu acho que é 92. Coloca lá no outro. 92, 13 e 14. Eu acho que é 92. Coloca o começa do 12. Só para a gente ler, para a gente terminar aqui. Olha só. O justo, vamos lá. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Vejam bem, o que ele falou isso aí? Porque as duas árvores eram muito altas. O cedro do Líbano dá 40 metros de altura. E a palmeira, uma palmeira imperial, vocês sabem que ela fica muito alta. Ele usou esse exemplo, do cedro e da palmeira. Como o cedro do Líbano. Olha o que diz, verso 13. Plantados onde? Na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, diz o Salmo. Verso seguinte. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para quê? Verso seguinte. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? É para isso que você cresce. Para ser instrumento de bênção de Deus, para anunciar coisas boas para as pessoas. Digam glória a Deus. Mas às vezes a gente não se planta na casa de Deus, a gente se planta em outros lugares. Tem lugares que a gente se planta, que faz com que sejamos totalmente estéreis ou improdutivos daquilo que deveríamos ser. Então nesta noite, essa minha palavra é para dizer para você, cresça. Cresça espiritualmente, cresça no conhecimento. Se envolva com Deus, se aprofunde nesse relacionamento, nessa convivência com Deus, porque na medida em que você permite isso, você começa a experimentar coisas que só estão preparadas para aqueles que estão numa determinada fase de crescimento. Quando você é criança, você depende totalmente dos outros. Comida tem que ser dada na sua boca. Você não consegue nem segurar a colher direito.
Mas à medida que você vai crescendo, você vai mudando não somente a alimentação, como você vai aprendendo a cuidar de você mesmo. Aí você vai crescendo. O que você experimenta em determinada fase da sua vida depende muito da fase em que você está. Quando você é criança, diz a palavra de Deus que você precisa tomar leite. Mas chega uma fase que você cresce, que o leite não é suficiente para te alimentar. Você tem que comer comida mais sólida. E quando você para pensar, as fases da vida da gente mudam muito. E à medida que nós vamos amadurecendo, você vai mudando muito a sua forma de ver a vida e de ver as coisas. Tem um monte de coisa que você pensa e que você não faria hoje, que você já fez em algum momento da tua vida e que você não estava suficientemente maduro. Mas na medida que esse amadurecimento chega, você já tem uma nova percepção das coisas, como resultado do quê? Do teu crescimento como pessoa, do teu crescimento como ser humano. E não é diferente na vida espiritual. Esse mesmo processo acontece se você se permitir ser bem alimentado e ser bem sustentado por aquilo que diz a palavra de Deus. Então que nesta noite você entenda que para sair às vezes de determinadas situações é preciso crescer. Porque tem pessoas que não crescem espiritualmente e ficam com a vida ali como que amarrada e vivendo constantemente num processo de retrocesso. Igual pessoas, seres humanos. Tem seres humanos com 50 anos que ainda agem como adolescente. Que você tem que tratar e cuidar uma pessoa de uma idade já avançada que você tem em casa, mas toda atitude, todo comportamento é de adolescente. Porque não cresceu, porque não desenvolveu. E você tem que cuidar dessa pessoa, às vezes com 40, 50 anos, como se fosse um adolescente, porque ele não se permitiu o processo real de amadurecimento que precisa ter. Então nesta noite eu digo para você, na vida espiritual não é diferente. Na medida em que você amadurece, que você cresce, você vai experimentando coisas novas na presença de Deus. Portanto, que Deus te abençoe e que Deus te ajude no nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Amém.